Depois a gente tem o desenvolvimento. Então aqui tem um resumo do esquema, né, do que depois vocês vão utilizar isso como se fosse uma fórmula matemática, até vocês aprenderem e quando chegar lá na hora da prova, por isso que vocês não vão mais perder tempo com qualquer outra estrutura que você tenha aprendido. Eu estou garantindo para você que se você se habituar a escrever um texto desse jeito, seguindo as estratégias que eu estou te passando, não vai ter mais aquela dificuldade. Na verdade, quando chegar na hora da redação, você vai se alegrar, porque vai ser aquele momento em que você nem tem que ficar ali perdendo tempo. Então, a gente tem, na parte do desenvolvimento do texto, aí sim você vai fazer a construção dos seus argumentos de forma que aqueles argumentos que você citou, agora você tem que fazer com que ele se exponha, que ele se mostre, que ele brilhe em relação aos demais candidatos. Então, nessa parte, você vai fazer, quantos argumentos normalmente eu vou utilizar? Às vezes, as bancas, elas pedem os argumentos, eu vou mostrar para vocês quando elas pedem. Às vezes, elas não pedem. Então, quando elas não pedem, você vai escrever, no máximo, 3 argumentos. Mas a quantidade, ela é menos representativa. Porque se você faz 2 argumentos bem organizados, então é muito melhor. Normalmente, eu, pessoalmente, gosto de trabalhar com 2 argumentos. Porque aí você dá mais exemplos, você consegue desenvolver mais. E, então tá, depois agora é a estratégia. Então, assim, você já sabe que um argumento vai ser, por exemplo, em relação a drogas ilícitas e a violência. O outro argumento é em relação ao crime organizado e às drogas. E agora, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou desenvolver um parágrafo com isso? Existem estratégias linguísticas que são para você desenvolver parágrafo, porque são tipos de parágrafos. Então, eu fosse hoje trazer para vocês, a gente ia ficar aqui umas 2, 3 aulas para eu mostrar os tipos de parágrafos. Mas eu resumi tudo para vocês, mostrando que se vocês utilizarem esses 3 tipos de parágrafos, vocês são capazes de desenvolver a argumentação, que é o que a banca quer, consistente e organizada. É isso que a banca procura. Às vezes, a banca vai avaliar o seu texto como pouco organizado, justamente porque faltou alguma coisa. Então, se você utilizar os tipos de parágrafos, que na prática, daqui a pouco vocês vão ver, vai ficar simples. Então, você saber quais são esses tipos de parágrafos. Então, um é de exemplificação, você usa no seu dia a dia, nem precisa decorar. Você vai argumentar alguma coisa com alguém, não vai? A pessoa, em seguida, o que ela vai fazer? Um exemplo disso é o fulano de tal. Você já viu o fulano de tal, do jeito que ele faz? Então, é a mesma coisa, só que você vai utilizar numa linguagem que é formal. E depois a gente tem também outro tipo, que é você apresentar uma causa, o que gera um problema, e depois qual é o resultado disso. Não é fácil, a gente não faz isso? Sempre a gente está, olha, se você não fizer isso, o resultado vai ser aquilo. É só isso. Então, você vai construir argumento com causa e consequência. Depois, você tem outro tipo, que é a apresentação de razão. Então, você vai explicar, você vai construir a argumentação de um jeito que você vai fazer com que a pessoa entenda o porquê. Porquê daquilo. E, assim, o grande salto, que acho que é isso que as pessoas não percebem, é em relação ao que é solicitado na conclusão. Porque não sei se acontece com vocês, mas antes acontecia comigo. Você já usou todas as suas ideias na introdução, no desenvolvimento. E na conclusão é cri-cri, né? E agora, o que eu vou colocar ali? E ainda começa lá a avaliadora falando, a fiscal falando quanto tempo falta para o término da prova. Então, você vai entender que é uma estrutura. A conclusão, ela precisa ter o fechamento do texto, de modo que você apresente a síntese, mais as perspectivas em relação àquele tema. Primeiro, então, você vai começar na sua conclusão com uma síntese. E que síntese é essa? Síntese do parágrafo anterior, pensa só. Se o parágrafo anterior tem o último argumento, não faz sentido, né? Então, você tem que fazer a síntese do texto. Uma pergunta, vamos ver se vocês estão acordados. Onde no texto eu tenho a minha opinião e os argumentos? Na introdução. Então, olha só que simples. Você vai reescrever
os primeiros 2 períodos da introdução de forma bem resumida. É só isso, é só isso, é só isso. Se você fizer isso, vai funcionar.